quero que pare, quero que demore. Assim eu admiro. E aí, tudo bom com vocês? Eu sou o Jimmy, esse é mais um Deus Samana Cast. E hoje, antes de apresentar o nosso convidado, a gente está fazendo aqui o primeiro teste presencial e o sol tá dando uma maltratada na gente, mas nós vamos conseguir. Antes de iniciar, antes de apresentar o nosso convidado, preciso falar das lojas Deus Samba. Hoje estou aqui com a camiseta do Pixinguinha. O Marcão dessa vez não pode nem xingar, porque eu lembrei de fazer toda a lição de casa antes de começar. Importante. Eu já falei pro Marcão, se ele quiser um garoto propaganda melhor, não sou eu. Eu tô entrando nisso daí ainda. É isso. Também falar do Universo Caótico, que é o estúdio de tatuagem que a gente já anunciou aqui algumas vezes. Nós não temos ninguém para fazer a nossa maquiagem para poder tirar esse brilho de suor que vai ficar, não tem jeito. E agora, iniciando, aqui eu vou fingir que eu não tô há 3 dias já convivendo com o nosso convidado, certo? Nosso convidado hoje é o Sérgio, meu grande irmão. Ele é técnico de vôlei do Ipiranga, já foi técnico do Corinthians, é professor. Ele tem um currículo extenso, eu acho até melhor que ele fale sobre tudo que ele faz, porque é muita coisa. E, eu falando, vou acabar até ocultando várias coisas que ele faz. É mágico, é humorista, tem várias qualidades. Sérgio, pode falar. Obrigado, Jimmy. Um prazer estar aqui com você, um prazer estar aí com vocês aí pela telinha. Meu nome é Sérgio, como ele já apresentou, para quem me conhece é Sérgio, para quem não me conhece é Sérgio também, não muda. Eu sou professor de educação física, técnico de voleibol, recreacionista às vezes, e às vezes a gente também dá palestra também, em vários assuntos. Aliás, ele dá palestra sobre vários assuntos mesmo. Inclusive alguns que a gente não vai poder falar hoje, né? Só ao vivo e para quem conhecer. Para você ter ideia do nível de intimidade que eu tenho com o Sérgio, eu tinha separado aqui as canecas para usar, né? A caneca do convidado é a cinza, a minha é a da Deus Samba Cast, mas ele já pegou para ele. Então, esse é o nível de intimidade, né, que se tem. Sérgio, tem uma coisa que eu nunca perguntei e eu lembrei de fazer isso, eu lembrei de perguntar hoje, que é quando você iniciou como técnico e que pegou um time no meio, o Sérgio iniciou como técnico, ele era auxiliar ali do time do Corinthians e depois ele assumiu como técnico. Naquele momento que você iniciou como técnico e que estava com aquele time que vinha com problemas e que tinha ali algumas qualidades individuais, naquele momento, o que passou pela tua cabeça? Você achou que conseguiria fazer com que aquele time arrancasse e conquistasse um título? Porque eu conheço o Sérgio, ele é extremamente competitivo. Ou assim, o empate para ele não rola, o empate no vôlei não existe. Mas então, pegar um time que vinha ali meio desmontado, meio remontando, naquele momento, você que é extremamente competitivo, você imaginou que ia pegar logo um título nos seus primeiros 6 meses? Bom, Jimmy, primeiro foi um grande desafio, né? Quando eu conhecia boa parte das atletas, por já ter trabalhado com a maioria no ano anterior, mas como assistente. Mas é difícil essa transição, né? Elas ainda, logo quando assumi, elas não entenderam bem essa transição, que eu estava assumindo um cargo que estava vago. Não um cargo... Eu não passei a perna em ninguém para ficar com esse cargo, resumindo. Mas eu sempre acreditei porque eu confiava naquelas meninas, no meu trabalho e no desempenho que eu vinha acompanhando elas nos anos anteriores. Então era um time de muito potencial. Só que elas demoraram para entender essa transição, que eu estava saindo de assistente, assumindo uma função de técnico,
tinha um outro técnico que foi desligado do clube. E aí até elas entenderem que eu não estava entrando no lugar dele, eu estava assumindo um cargo que estava vago. E aí a troca demorou um pouco. Eu tive atletas que foram muito parceiras desde a hora que eu entrei, mas tinha umas que achavam que eu tivesse tipo puxado a perna do outro técnico. Então esse primeiro período dessa adaptação foi um pouco complicado, mas fui colocando a minha filosofia aos poucos, o que eu acreditava que era certo, e era um grupo de muito potencial. Eu não conquistei tudo que eu queria conquistar com aquele grupo, que eu achava que ainda dava para ir mais, mas foi um bom trabalho. A gente vai ter essas interferências de vez em quando. Eu lembro naquela época, dentro daquele trabalho, que em alguns momentos você, até por seu primeiro trabalho como técnico, mas já tinha uma experiência gigante como dentro do vôlei. Aliás, antes de ir para essa parte, conta um pouco da sua experiência anterior, né? Porque senão as pessoas, quem não conhece o Sérgio ainda, né? Apesar que eu falo, quem é que não conhece o Sérgio ainda, conta como foi para você chegar ali até se tornar técnico. Bom, pessoal, eu fui atleta de vôlei, eu comecei nas escolinhas do Projeto Futuro. Num belo dia na escola, eu já me interessei pelo vôlei, no voleibol escolar. E aí eu conheci um amigo meu que era atleta do judô e seleção paulista, o Bruno. Não me recordo o sobrenome dele. Naquela época eu estava entrando no ensino médio e ele falou assim: Sérgio, você gosta tanto de vôlei, pratica aqui na escola, tem um lugar que eu treino lá no Ibirapuera, tem equipe de vôlei, por que você não vai lá fazer um teste? Aí fui lá, fiz uma inscrição, passei aí na escolinha, depois comecei a competir com o professor Daniel, acabei auxiliando ele, eu treinava no meu horário e às vezes chegava mais cedo para auxiliar ele com as equipes da escolinha. Mais pra frente eu comecei a auxiliar ele, o professor Edson, nas equipes de competição do Projeto Futuro. E aí eu fui fazendo essa transição, joguei lá no Projeto Futuro, depois fui para o Clube Homes e ainda auxiliava o professor Daniel com a equipe infantil, infanto, escolinha. E eu falei, não vai dar para eu ser atleta de voleibol, mas eu posso ser técnico, assistente, preparador físico. E aí foi daí que eu fui estudar. Aí estudando eu fiz estágio em Barueri, trabalhei com o professor Cunha, com o Serginho, com o Fernando, com a Elaine lá em Barueri. E voltei a trabalhar com o Daniel, que eu tinha trabalhado com ele no Projeto Futuro. E passados os anos, eu me formando na graduação, surgiu uma oportunidade também de estagiar no Corinthians com a professora Mirtz. E aí eu estagiei lá em 2009, de abril a dezembro, e em 2010 me surgiu essa oportunidade de retornar, mas como técnico. Aí fazia preparação física, estatística, filmagem de jogos, entre outras coisas. O engraçado é você dizer que fazia, né? Como se hoje não fizesse mais. Gente, trabalhando com a base, você é um pouco de tudo. Você é preparador físico, você é assistente. A maioria dos clubes, é difícil encontrar um clube que tem uma estrutura grande, que tem uma comissão muito grande. Às vezes é você e mais um, quando tem, né? Mas é um pouquinho de tudo. E o engraçado é que nesse um pouquinho de tudo, vou falar daqui da minha experiência com o Sérgio. Nessa coisa de ser um pouquinho de tudo, ele fala, vem cá assistir meu jogo. Aí é óbvio, a gente vai assistir. Tem até um jogo marcante, que depois eu falo sobre esse jogo que eu fui assistir. E aí ele fala, aproveita que você tá aqui, dá aquela filmada. Aí a gente filma. Aí o jogo seguinte, aproveita que você tá aqui, dá uma anotada em quem marcou ponto, como é que foi. Todos meus amigos sabem fazer estatística. Um dia eu ensinei. Não vai lá só ficar assistindo de boa e vendo eu sofrer dentro da quadra, né? Porque é muita emoção. Então a gente ensina também. Só que assim, hoje a gente faz isso pra ele. Só que ele já fez isso antes pro Daniel, que é uma pessoa que também quero um dia ter o prazer de trazê-la aqui, vai ser bem legal. E tem uma história que é sensacional, é a melhor história pra mim, que foi ele filmando o jogo do Daniel.
Aí o Daniel não gostou muito, eu queria que você contasse essa história. Bom, gente, eu estava com um amigo meu, pra variar, eu nunca tô sozinho, é difícil eu estar sozinho, eu adoro jogo de voleibol, mas eu sempre levo alguém pra eu bater papo enquanto eu assisto o jogo, né? Analiso a equipe. E nós estávamos fazendo a filmagem dessa equipe jogando, acho que na época o Daniel trabalhava no Banespa e ele estava jogando contra o Ipiranga. E tinha um mezanino assim, nós filmando o jogo, eu e o Tadeu conversando, batendo o maior papo. Só que a equipe do Daniel nessa época era muito ruim, muito ruim. E a gente teceu alguns comentários falando a verdade da equipe dele. Só que a gente não se tocou que a captação de áudio estava ativa. Depois, quando o Daniel foi assistir a filmagem, ele falou, boa, bem amigos que eu tenho, né? Cornetando minha equipe. A gente só estava falando a verdade, mas essa equipe dele, ele foi trabalhando e de repente alavancou, foi lá disputar as primeiras posições. Talvez se a gente não tivesse dado essa dica... Ele ficou bem feliz quando viu. Não, e o pior de tudo é que não foi só uma vez, né? É que foi uma vez que o Daniel falou, uma vez que vocês... Gente, a gente filmava várias vezes, mas essa foi mais evidente. Início de temporada, a equipe dele toda nova, tinha pego as atletas assim. Ah, você sabe andar? Está aqui no clube? Vem aqui jogar no meu time. Nessa época não teve sequência nessa categoria. Então ele foi pegando as meninas aleatório. Ele precisava completar o time e no início da temporada tava crítico. Daniel, você sabe que eu tenho um carinho enorme por você, né? Mas ele nunca deu troco? Bom, ele, assim, a gente é muito amigo e tinha muita liberdade. Quando eu convidava ele para assistir os jogos, ele não filmou, mas ele me falava a verdade. Então, a gente tem uma relação de muitos anos, que ele foi meu técnico antes de eu começar a trabalhar com ele e tal. Foi meu primeiro professor de vôlei num clube e ele dava as opiniões dele. Podia doer ou não doer, ele falava o que ele pensava. Isso foi muito bom para eu também crescer profissionalmente. Essa parte que ele tá falando é engraçado, porque, né, ele tá aqui usando as melhores palavras possíveis, mas acontece o seguinte, o Daniel é uma pessoa sensacional, fantástica, sou fã do Daniel, justamente porque ele é sincerão. Assim, óbvio que com a equipe dele ele tem que trabalhar motivação, então ele mede muito bem as palavras que vai usar, ele fala, né, certinho, mas aí quando vai discutir ele precisa discutir o jogo, ele precisa falar sobre a atividade, sobre como vai construir o caminho para tentar chegar no resultado que ele quer, aí ele vai tá lá ele e o Sérgio, né, já que o Sérgio, um acaba auxiliando muito o outro, e nisso que vai discutir, se você tiver sentado ouvindo os dois, mas você chora de rir. Mas você chora... Sabe comentarista de bar de futebol? É isso que os dois viram falando um do time do outro. E é engraçadíssimo. É um cornetando mais o time do outro, assim. E no final, óbvio, eles fazem isso para levantar aquilo que tem de defeito, para tentar dar aquela corrigida. Mas as palavras... É que eu nunca vou conseguir imitar o Daniel falando. Algumas coisas eu não sei nem se é bom imitar. Mas é sensacional. Ele é bem sincero. E depois de eu entrar no Corinthians nesse primeiro item aí que o Jimmy falou, trabalhei 8 anos no Corinthians e reeditei minha parceria com o Daniel indo trabalhar no Ipiranga, que hoje é o local que eu trabalho com voleibol. Aliás, e o voleibol na pandemia, como foi pra você? Nossa, foi um grande desafio, gente. Primeiro, adequar o voleibol para ser praticado em casa. Esse foi o ápice, né? Então, assim, só que na casa das pessoas, das minhas atletas, uma pode fazer aula numa varanda enorme, a outra pode fazer aula na laje, a outra tem que fazer dentro de casa, a outra mora num prédio que não pode bater a bola na parede. Então nós fomos adaptando. Então a gente fez uma parte teórica de tudo do voleibol que a gente estaria aplicando no dia a dia para elas, muita análise de vídeo, de imagem também,
para criar um padrão do que a gente quer e muita parte física, mas sabendo que não estava num local sempre 100% adequado, né? Então, padronizar isso foi muito difícil. E aí, depois de primeira vez, a gente ficou 6 meses em casa. Era terrível. Então, pô, quem procura um esporte, ainda mais o voleibol, quer estar junto com outras pessoas, quer se relacionar, quer entender o meio, quer se conhecer para devolver isso pro meio e não consegue dentro de casa estando isolado. E depois a gente pôde retornar. Retornou no finalzinho de outubro, no meio de outubro, aí ficou até fevereiro, passa a primeira semana, mais 4 meses de isolamento e agora nós estamos voltando, retomando as atividades. Então foi muito tenso. Então teve atletas que estavam presentes ali no início, mas que não tiveram cabeça de continuar, de permanecer nesse modo online. Então eu vi que era ruim para mim, às vezes, na escola, que eu também dou aula em escola, esse modo online, então eu deixei elas um pouquinho mais livres. Não deixei soltas, mas deixei um pouquinho mais livre. Fui mais maleável do que eu seria se eu estivesse dentro da quadra. Diga-se de passagem, a parte boa é que aqui a gente, né, improvisou a forma de gravar e tudo mais. Então, para qualquer outra pessoa que eu chamasse, eu ia falar, na hora de falar, fala um pouquinho mais alto. Com o Sérgio não precisa, isso é a voz dele natural, é isso daí. Então, numa quadra, às vezes, né, tem um técnico lá, adversário que tá falando numa altura X, começa a gritar. Dependendo do caso, as pessoas não conseguem ouvir, se for jogo de final, que ainda tem torcida e tudo mais. No Sérgio ele consegue que a voz dele seja mais alta do que a tua torcida. Nesse nível. Então assim, ele incentivando já é uma bronca. Então ele, quando vai dar bronca, quando ele fica irritado de verdade, rola até um silêncio depois, aquele silêncio constrangedor. Dentro dessas características peculiares, o Sérgio eu conheço desde antes de virar técnico. E tem um jogo especial que a gente foi ver, e não fui só eu que fui ver esse jogo, foi uma galera assistir o primeiro jogo dele como auxiliar do Corinthians. Não foi nem como técnico, foi como auxiliar. Porque a gente precisava ver o Sérgio com a camisa do Corinthians. Por que, Sérgio, você causou esse alvoroço entre seus amigos para ver o primeiro jogo? Bom, depois de muitos anos, tem pessoas que acham que eu sou corintiano de berço, né? E na verdade não. Eu fui São Paulino por muitos anos. E aí, quando eu dei a notícia para as pessoas que eu ia trabalhar no Corinthians, o pessoal duvidava que eu ia aceitar aquilo, né? Mas como um jogador de futebol, eu sou profissional. E aí, meu primeiro jogo como assistente técnico do Corinthians foram uns 10 amigos meus, cada um com 2 câmeras fotográficas, e aí eu virei meme em tudo quanto é lugar, porque tiraram a foto de um São Paulino com a camiseta do Corinthians. Pensa o que não deu isso aí. Foi muito engraçado, porque eu vou falar a minha experiência. Eu fui num jogo do São Paulo. Eu sou corintiano. Fui no jogo do São Paulo, ver São Paulo e aquele time do Uruguai pela Libertadores. Nossa, eu não lembro o time, mas foi um jogo da Libertadores, fase eu acho que de oitavos. Não, era fase de grupo ainda. Fase de grupo? Fase de grupo. E a gente tava no ônibus de São Paulo, né? Aliás, era um ônibus comum, mas que virou tipo ônibus de torcida, porque tinha a torcida uniformizada lá, tava todo mundo gritando, né? Todos os cânticos de torcida, tava lá o Sérgio, né? Gritando e tudo mais. E é o Sport, né? Não era Sporting. Eu não sou tão bom de memória quanto o Dimitrios, não. Era um time uruguaio de camiseta roxa, eu sei que foi até um time que foi rebaixado recentemente no Campeonato Uruguaio, depois eu vejo isso.
Depois eu vejo e não vou colocar em lugar nenhum, né? Porque tá sendo gravado em julho, vai ser postado em agosto e eu não vou colocar qual é o time. Mas fica aí, todas as informações pra você. Mas eu gostava de ficar bem perto da Independente, de cantar todas aquelas músicas que vocês são paulinos devem saber. E imagina, eu vi o Sérgio empolgadaço com a torcida, com o jogo e tal. Apesar que eu nem nego que quando teve uma falta perto da área a favor de São Paulo, eu que puxei a torcida pro Rogério bater a falta. E sou corintiano, mas eu queria muito ver o Rogério batendo a falta. Mas o Sérgio foi cantando daquele jeito. Eu vi o Sérgio, que é uma paz de pessoa. Eu conheci o Sérgio, ele era uma paz de pessoa. E quando ele estava com a torcida, virou um outro ser humano. Assim. Virou o próprio garoto da Independente. E tava lá gritando e tudo mais. Aquilo, eu vi aquela cena e logo depois ele falou que ia trabalhar no Corinthians. Foi algo que me chamou muita atenção. Mas depois, com um tempo trabalhando no Corinthians, eu acabei momentaneamente parando de torcer para o São Paulo e passei a torcer para o Corinthians. Até porque se as coisas não vão bem no futebol do Corinthians, interfere em muitas coisas dentro do clube. E eu não podia ser flagrado com a camiseta do São Paulo, estando trabalhando no Corinthians, né? Senão podia dar ruim. Não, mas hoje em dia tem muita gente que conhece o Sérgio, acha que ele é corintiano convicto, tamanho profissionalismo, né, também, tem essa. E eu tenho um jeito peculiar de dirigir a equipe. Nossa, bem peculiar, ele é um louco do bando de loucos, certeza. Eu vibro, eu comemoro, eu jogo junto com as atletas. E isso, lá no Corinthians, eu acho que aproximou bastante. Então as atletas que passaram comigo durante aquele período que eu estive lá no Corinthians, além delas serem bem aguerridas, eram muito vibrantes e fiz parte de um bando de louco. Ah, fez. Fez. E depois que sai, o pior de tudo é que fica difícil não acompanhar o Corinthians. Não, e eu tenho um carinho muito grande, foi uma instituição que me abraçou por muitos anos, me deu a possibilidade de exercer, de começar como técnico efetivamente e exercer aquela função que eu amo. Eu falo, depois que fez o Poropopó, vira corintiano, na hora. Todo mundo precisa fazer o Poropopó pra ver se... O pessoal fala, eu sou São Paulino, mais ou menos, então vamos fazer o Poropopó. Se balançar, porque você era corintiano. É verdade. Sérgio, tem uma outra questão que essa daí, eu acho que depois até um dia juntar você e o Daniel seria sensacional, que é para falar do Tocando Estrelas. Nossa, muito legal, vai ser bacana com o Daniel presente também. Nós, pensando nas pessoas, no mundo, nós tivemos uma ideia de unir pessoas com esse mesmo ideal, né? Porque as pessoas elas têm que se conhecer, para depois conhecer o mundo e para se relacionar com o mundo e com ela mesmo, com as outras pessoas. Então a gente, por meio de ações sociais, nós desenvolvemos um projeto que chama Tocando Estrelas. Já tem um livro fruto desse projeto, que foi o Daniel que escreveu. Teve algumas ações sociais que nós fizemos aqui em São Paulo, no interior de São Paulo também, para atletas, para técnicos. Então, a gente dá palestra por meio do esporte e dá uma possibilidade, uma visão diferente do mundo para essas outras pessoas. Então ele ainda tá nascendo. Aliás, ele já nasceu, mas ele está começando a crescer. Então, em breve, vocês verão esse Tocando Estrelas ganhando proporções maiores. O Daniel, uma coisa muito boa do livro Tocando Estrelas, a ideia que ele coloca no livro é que todo mundo pode alcançar uma estrela, né? E essa estrela que está dentro de si. Então, todo mundo, quando tem oportunidade, pode florescer para o mundo, né? Pode brilhar como uma estrela. E essa ideia foi algo que ele me apresentou isso em 2018, se eu não me engano. Foi em 2018. Sim. E eu achei sensacional.
a coisa vinha caminhando, aí veio na pandemia, que aí brecou tudo, em todos os lugares. Então, transformar o vôlei como objeto de transformação social para dar oportunidades até para fazer com que as pessoas vivenciem isso, né? Acho que é uma coisa... Quando o Daniel estiver presente, aí vai ser bem mais legal, porque ele, inclusive, fala com toda a empolgação dele, que eu acho sensacional. E por falar em Daniel, né? Você não conheceu o Daniel ontem, você foi atleta do Daniel. Eu fui atleta, gente. Comecei com os meus 13 para 14 anos, uns 13 anos mais ou menos. Eu comecei com ele na escolinha, fui atleta dele, depois comecei a competir lá pelo Projeto Futuro. Hoje nós temos mais de 20 anos de amizade, né? Parece que foi ontem, mas... E fizemos uma parceria. Tanto nesse projeto Tocando Estrelas, no início a gente foi convidando outras pessoas que a gente parecia que tinham o mesmo pensamento, a mesma ideia de formação, mas algumas pessoas, não sei se foi o universo, o que foi tirando de perto da gente, mas mesmo assim a gente tem alguns parceiros. O Jimmy com certeza é um deles e ajuda a divulgar essa ideia, trabalha com a gente por meio disso. Então, depois de atleta, fui assistente dele no Projeto Futuro, fiz aquelas filmagens polêmicas quando ele trabalhava no Banespa, trabalhei com ele, estagiei com ele em Barueri, auxiliava ele nos treinamentos. Depois a gente ficou trabalhando juntos, trocando informações, mas em equipes diferentes, mas com essa ideia de dar início ao projeto Tocando Estrelas. E depois, por ironia do destino, alguns anos depois eu volto a trabalhar com ele no Ipiranga e a gente redita essa parceria. E foi muito legal, porque ele já era uma pessoa que eu admirava e tinha trabalhado com ele há muitos anos. Cheguei numa estrutura que tinha uma outra técnica também que é super bacana, a Nicole, e a gente conquistou muita coisa junto nesses 3 anos aproximadamente que eu tô lá no Ipiranga. Teve um ano que a gente fez final com quase todas as equipes, conquistou 2 ouros. Em 2019 a gente ganhou como clube do ano. Então isso é fruto de uma mesma ideia, de uma filosofia que eu divido com eles também. E a parte boa é que você trabalhou com bastante gente legal, bastante gente interessante que te acrescentou bastante coisa, né? Sim, foi muito bacana. Desde lá do Projeto Futuro, que eu trabalhei com o Daniel e com o Edson, que são 2 visões diferentes, foi muito legal para mudar. Tinha um outro técnico também que eu trabalhei com ele, fantásticos treinos, assim, deu para me inspirar. Quando eu fui para Barueri, trabalhei com excelentes técnicos, o Cunha, o Serginho, fantástico também, outra maneira de ver o voleibol. Depois fui trabalhar com a Mirtz, outra filosofia lá do Corinthians, tal. Isso acrescentou para eu ser o profissional que eu sou hoje. Eu acho que tudo soma. E ainda tem a escola, né? Nossa, a escola para mim foi é um amor diferente do esporte. Eu sou pessoa totalmente diferente quando eu tô no clube, quando eu tô na escola. Ainda bem, porque se ele gritasse do jeito que ele grita com as atletas, tá certo que ele grita porque, né, tá lá aquela barulheira, às vezes, né, no calor da emoção. Esse que gritasse assim com as crianças. Gente, professor de vôlei, professor de escola não grita, fala alto, tá, Jimmy? Então eu falo alto. Não, quando tá na beira da quadra, ali é grito mesmo. Bom, na escola eu comecei fazendo estágio, e muito legal, nessa escola que me abriu a primeira porta de estagiar. Eu tô há 15 anos nessa escola, eu trabalhava numa fábrica no Belém e tinha procurado estágio em todas as escolas do Belém. Um dia, voltando do Shopping Center Norte, resolvi voltar de ônibus ao invés de pegar o metrô, que era muito mais perto. Passei em frente a essa escola. Eu falei, nossa, essa escola foi a única do Belém que eu ainda não vim pedir estágio. Passei lá, fui na hora do meu almoço, anotei o telefone, liguei.
Aí depois me mandaram eu ir à tarde no final do meu expediente, fui lá, conversei com a diretora, com a dona Nilza, aí ela já me apresentou os professores de educação física, comecei a estagiar. Então eu estagiei com o Fábio e com a Flaviana. Duas pessoas também que são excelentes e que me motivaram a gostar da escola. Porque antes eu até imaginava eu trabalhando na escola se fosse para dar treinamento de voleibol. Eu não tinha esse amor, essa paixão pela educação física escolar. E trabalhando com esses dois profissionais excelentes, eu passei a amar aquilo lá. Então, falei, nossa, eu quero fazer isso também. E aí comecei estagiando lá, fiz um ano de estágio. Depois eu lembro que foi muito engraçado que a diretora me cobrou assim, não estava chegando perto do final do ano. Pô, Sérgio, não deu suas horas de estágio, né? Você tá aqui, você precisava só de 100 horas de estágio. Aí eu falei, dona Nilza, até deu esse tempo de estágio, mas eu gostaria se eu podia ficar aqui até o final do ano. Mas quando chegar umas 2 semanas antes, 1 semana e meia antes das minhas provas finais, eu quero parar para dar uma estudada, para ir bem. E ela topou esse desafio, que me gerou depois um convite para ser estagiário e ser remunerado por isso, porque eu fazia estágio obrigatório que a instituição, a universidade pede. E aí esse professor Fábio que eu mencionei, ele ia trabalhar num cruzeiro, ele ia ficar 4 meses fora, e aí eu tinha que substituir ele à tarde e de manhã. E aí engraçado, gente, eu aceitei substituir ele no período da tarde, que era o que eu podia, porque eu trabalhava até às 4 numa fábrica, e a escola ficava aberta até às 18 horas. Então dava para eu dar umas 2 aulinhas por dia, depois das 4h20 em diante. Então eu terminava meu expediente lá, tomava aquele banho de pia, me trocava, e era 2 quadras da onde que eu trabalhava, então isso facilitou. E aí, só que de manhã eu não podia ir ainda para ganhar um salário de estagiário. E aí eu indiquei o Dimitrios para dar aula de manhã lá. Não, e nessa, nossa, na época que eu comecei a fazer educação física, eu odiava a escola. Eu odiava a escola. Assim, a minha mãe, professora, o tempo todo dentro de escola, e eu via as perrengues que ela passava e falava, não quero passar por isso. Não, imagina, eu passar por isso de jeito nenhum, não quero. Doce ironia, né? Aí vai o Sérgio precisando fazer os estágios, ele vai e me apresenta o CPB. Bom, depois eu coloco um pi em cima e vai. Aí me apresentou a escola, fui até lá e comecei a trabalhar, só que assim, ainda sem o menor traquejo de escola, 0 traquejo. E comecei a me dar bem. O problema é que para alguém que não gostava de escola, óbvio que eu ainda não sabia todas as linguagens possíveis ali dentro. Mas foi uma experiência muito boa, porque dali em diante, bom, tô na profissão até hoje. E ali foi o meu despertar. E aí depois tinha meu amigo lá como referência, tinha a Flaviana, fui ganhando espaço, dava aula para educação infantil, depois comecei a dar aula de xadrez para a turma do integral. No outro ano eu já fui contratado para dar aula para toda a educação infantil, tinha equipe de treinamento lá. E além disso eu tinha que cumprir meu estágio do ensino médio. E aí foi onde que eu conheci outra pessoa bacana, que um dia você tem que trazer ele aqui também, que foi o Eric. Que eu acho que sim, é mais uma das referências que eu tenho na área escolar. E mais um emprego que ele me arranjou. E aí, esse Eric também era fantástico, ele dando aula, ele dava aula pro Fundi, pro ensino médio, e ele lá fazendo estágio, ele deixava eu dar uma aula, né? Eu falei, putz, muito legal, porque aqui eu posso enderrar, eu tenho feedback de outro profissional. No mercado de trabalho, às vezes um erro nos custa o nosso emprego. Sim. Então aprendi mais outras coisas com ele, fiz estágio num colégio japonês, na Vila Clementino também, que tinha um senhor professor que ele dava aula na escola pública e no colégio particular. E ele desenvolveu um material para dar aula e foi assim, enriquecedor. Eu tive sorte
que além de um grande amigo aqui, incentivador, eu tive excelentes profissionais nos quais que eu me inspirei para ser um profissional melhor e ter um direcionamento também. E aí só nessa escola eu estou há 15 anos. Aí, como são engraçadas as coisas, né? No Isaac Newton, que eu fiz estágio, me surgiu uma oportunidade de emprego. Eu também não podia assumir, que naquela época eu estava mega tarefado, indiquei o Jimmy. Depois passa poucos anos, ele estava numa outra instituição e ele que me indica. Aí eu tive a oportunidade de dar aula mesmo para o ensino médio, coisa que eu ainda não tinha feito. Eu trabalhava com ensino infantil, Fundi 1, Fundi 2, já estava calejado. Mas o ensino médio de uma escola de alto padrão, eu não tinha vivenciado isso ainda. E para mim foi enriquecedor também. Como que eu vou usar a linguagem que não pode ser infantilizada? Eu tinha que dar a disciplina primeiro, eu entrei dando voleibol, mas não era o voleibol de treinamento do clube, era um voleibol escolar. E aí fui crescendo também, foi muito legal essa experiência. Foi. Aliás, era engraçado porque muitas pessoas que você dava voleibol na escola jogavam contra você pelo clube em que elas frequentavam. Nossa, isso também foi uma parte bem legal. E eu estava dando aula lá no colégio e essas atletas, alunas da escola, elas eram eram atletas do clube, elas faziam aula de manhã comigo e, por ironia do destino, à noite estava jogando contra. Umas apareciam, outras não. Não, como ninguém precisa, a pessoa pode saber qual é o milagre, não precisa saber qual é o santo. Tem a história das atletas que não apareciam para jogar contra o Sérgio. Conta aí. Bom, tinha umas atletas que me chamavam: Moré, eu não vou no seu jogo jogar contra você. Eu falei: mas por que não? Elas: não, seu time é muito forte, é muito alto, não sei o que lá. Eu falei: não, time é igual de vocês. Tem 6 de um lado contra 6 do outro, tem mais meia dúzia de reserva como vocês têm. Não, mas dá medo, elas atacam forte, elas vibram, elas gritam e não sei o que tem. E aí, essa era a característica minha que refletia também nas minhas equipes. Mas elas, às vezes, tinham até mais tempo de quadra do que eu. Elas entravam pilhadonas, né? Sim. As suas atletas sempre entravam pilhadonas. Quem estava no banco sabia muito bem o que tinha que fazer, como tinha que fazer e quando tinha que fazer. Já o outro lado parecia a torcida de jogo de tênis, né? Ponto. Olha só, ganhou 7. As minhas não. Aí dá um pouco de medo. O Sérgio falando bom dia já é esse bom dia, né? E daí imagina na hora que ele vai vibrar, né? Nossa, gente, eu vibrava, eu pulava, corria. Aliás, eu ainda faço tudo isso, né? Como não tá tendo jogo agora por causa desse estado que nós estamos vivendo, mas eu convido todos vocês, assim que voltarem os jogos, que puder ter público nas arquibancadas, vão assistir um jogo meu, vocês vão ver que tem alguma coisinha diferente. Nossa, alguma coisinha bem diferente. E uma coisa, quando você começou como técnico, que foi algo também engraçado, que as pessoas não estavam acostumadas com o banco ter que vibrar junto, quem estava fora. E aí tomaram esse leve chacoalhão, assim. Meu time, todo mundo vibra igual. Se ganha no voleibol, ganham todos. Se perde, perde todos. Eu tenho um grande defeito, que eu não estou acostumado com derrota e não aceito a derrota fácil. Então a gente treina para se preparar para vencer. Isso aí, por exemplo, se você olha para o banco, vê uma pessoa desanimada no banco, vai te passar confiança ou não? Para mim não passa. Então todo mundo que tá lá dentro da quadra tem que estar no mesmo ritmo de quem tá fora e vice-versa. Então todo mundo comemorava, cantava, gritava, tinha até musiquinha que elas cantavam no banco.
E não dá para você olhar para o banco, tá gente com cara de paisagem, braço cruzado, olhando para outro lugar. Então, todo mundo ficava bem concentrado. E eu, quanto atleta, eu sempre falei demais. Eu vibrava demais e isso aqui transferiu. Eu acho que você passa uma confiança para o seu técnico. Tinha atletas minhas que falavam assim, Sérgio, esconde a minha plaquinha. Ou pedia para outra esconder a plaquinha dela. O que isso representava? Que elas não iam sair, que elas iam dar o melhor delas ali naquele momento para não ter chance de colocar outra no lugar. E isso aí estimulava bastante elas também. Mas tem uma coisa que eu posso dizer, que como técnico de vôlei, eu tenho um aproveitamento melhor do que o seu. Foram 2 jogos, 2 vitórias. Foi 100% de aproveitamento. Inclusive jogando com as atletas que eram suas alunas e que fugiam de você quando iam jogar contra. Foi num torneio escolar, que aí, né, a gente trabalhando na mesma escola, eu fiquei com a equipe de vôlei. Naquele torneio escolar eu não lembro por que você não ficou com a equipe de vôlei. Você lembra? Eu não lembro o motivo. Não sei se eu tinha tarefa no contraturno da escola e não batiam as datas. Talvez, porque não faz o menor sentido ser técnico de vôlei, é isso. Mas você foi muito bem, viu? O estágio que ele fez lá anotando, filmando, depois fazendo a resenha pós-jogo, porque, gente... Como é que eu falo que não é que eu fui bem, é que o adversário, assim, foi bem mal? Acho que é isso. Não, você foi bem, sim. Não, teve até uma... Bom, só pra você ter ideia de como eu fui bem, foram 7 pontos de saque em um dos sets, né? Sacou no lugar certo, gente. Graças a muito treino meu, né? Mas olha, nesse colégio eu participei de uma competição internacional, as Macabíadas, que assim... Pra mim foi muito legal. Eu peguei um time, eu sabia que eu ia dirigir a equipe uns 4 meses antes da Macabíada. Só que o negócio foi se enrolando, eu nunca conseguia reunir essas meninas para descobrir quem ia participar do meu time. E aí, faltando uma semana pro evento, eu tive 2 treinos. E aí eu tinha cerca de 15 meninas no máximo. Né, e 2 treinos ainda que não era nem o mesmo time de um treino pro outro, né? Ah, essa é a parte boa, que no primeiro treino foram 7. Fora as que chegaram atrasado, dá 7, tá? Não era que foi mais que 7 chegaram atrasado. Aí eu dei um treino lá, conheci metade do time. As outras, num outro dia, também chegaram tudo atrasada. E aí eu falei, bom, eu tenho atletas novas de voleibol, com pouca experiência, e vou disputar um campeonato de uma categoria 2, 3 anos mais velha do que eram as minhas atletas. É isso. Eu descobri no dia do primeiro jogo da competição qual seria o meu time, quem que eu tinha ali para poder contar, para escalar, para fazer as trocas e tal. E além do mais, na minha estreia, ia jogar com a escola que era rival. Né? Então essa escola tinha... E que depois se fundiu, mas aí é outra história. Não, ainda foi contra o Liesen, se eu não me engano, do Rio lá. E aí esse primeiro jogo, depois que eu joguei com a escola que fundiu. E aí bom, as minhas atletas eram desse tamanho, as atletas do outro time eram desse. Mas é uma coisa, você vai jogar com uma menina de 15 anos que ela cresceu boa parte do que ela tinha para crescer, e eu tava quase de 11, 12, a mais velha tinha 14, mais uma mais velha, o resto tinha tudo 11, 12. Bom, no primeiro jogo da vida dessas meninas, elas se apavoraram. Então 7 eu acho que até 21, até 18, não lembro ao certo. Eu sei que eu não devo ter feito nem 7 pontos no primeiro set. E elas todas apavoradas, né? E tinha uma moça que também é professora dessa escola, ela... Como você fala com essas meninas tão calmo depois de você ter perdido esse set? Eu falei assim...
pra moça, né? Eu não vou citar nomes, mas se ela estiver me vendo, ela vai lembrar disso. Essas meninas já estão assustadas com o tamanho das nossas adversárias. A gente tomou uma surra no primeiro set. E aí eu tenho que garantir que elas pelo menos se divirtam, porque é um dos objetivos dessa competição, né? Então eu falei pra elas na troca de set, eu falei pra elas, meninas, vocês são bem mais novas que o time adversário, então vamos começar a nos divertir, que aí a gente vai conquistando um ponto, depois o outro, e assim a gente vai melhorando, porque aqui parece que tá todo mundo tenso, né? E a responsabilidade é daquele time bem mais velho, elas que têm que ganhar, teoricamente, né? Então eu tirei um peso enorme da costa daquelas meninas. E mesmo limitadas tecnicamente, início de carreira dessas meninas no voleibol, para a maioria era a primeira vez que elas estavam vendo voleibol, a gente ganhou 7. Muito disputado, assim, não foi a diferença enorme igual tinha perdido o primeiro set, mas quando elas ganharam o set e viram que podiam ganhar o jogo, porque aí te dá esperança, né? Elas não acreditavam nelas, mas eu acreditava, eu sempre acredito na minha equipe. Ela pode ser iniciantes, mas eu sempre vou acreditar na minha equipe. Mesmo tendo dado 2 treinos com metade num treino, metade no outro, se eu não acreditar, não tem por que eu estar lá. E aí fomos pro tie break, até 15. E o jogo equilibradíssimo, pau a pau. Aí de repente a equipe do outro lado coloca uma menina, parece a Branca de Neve. A menina era gigante, enorme. Eu acho que era isso aqui mais alta do que eu, e as minhas miudinhas, pequenininhas, se assustaram, né? Falei, meu Deus. Falei, não, gente, vamos continuar jogando, se divertindo, deu certo. E aí a gente conseguiu ganhar de 15-11, 15-10, mesmo com a menina enorme lá. E ela não era enorme, mas não era tão boa. Então, o voleibol é para todo mundo. A maioria das pessoas que hoje praticam em alto nível na seleção são altas, mas tem aquelas baixinhas que também fazem do voleibol esse esporte maravilhoso que eu amo. Então a gente conquistou. A primeira vitória da vida delas tinha sido jogando com meninas 3, 4 anos mais velhas que elas, com um colégio que era o maior rival deles nesse campeonato internacional, e aí eu ganhei as meninas. Depois perdi vários jogos, mas elas ficaram felizes, elas conquistaram o que elas não acreditavam, então elas tinham a esperança ali. Então, nós perdemos outros jogos, sim, ganhamos acho que disputa de 3º ou 4º lugar bem depois, mas elas acreditaram no potencial delas. Hoje eu vejo essas meninas estão jogando infantil, já estão, eu falei para elas, se elas continuassem, era o primeiro ano delas, elas poderiam ter um futuro legal, né? Então cumprimos, ultrapassamos etapas que elas não acreditavam na hora, elas passaram a acreditar. E é muito legal isso quando o atleta compra a ideia do técnico e a gente caminha com o mesmo objetivo. Sim, essa mesma pessoa que você falou aí, né, não citemos nomes, eu estava dirigindo um ano antes, não, né, porque a Maccabi era de 2 em 2 anos, então 2 anos antes eu dirigi lá o time de vôlei, e essa pessoa também queria que eu gritasse, que eu berrasse, e eu entendo que assim, existe uma frustração da pessoa em ver o time que tá torcendo, de repente apanhando, tomando uma surra. No caso, nem tava apanhando, porque a gente ganhou as 2 partidas que nos tornou campeão com folga, assim. Mas ela queria, não, você tem que passar mais grito, vibrar mais. E eu falava, então, aqui não é um campeonato escolar. O objetivo é diferente de uma equipe competitiva de clube. Essas pessoas têm que gostar do esporte, não ter medo do esporte. E não ficar assustado, não, se eu for pra lá e não fizer certo, vai ter um gigante que tá gritando comigo. E essa pessoa, teve uma hora que ela falou, por que você não vibra? Eu falei, porque é papel da torcida, não meu. E essa pessoa foi bem tensa, vai. E no ano que você foi técnico do vôlei, aí me passaram pro handball. E eu tive um problema muito semelhante.
O meu time, o mais velho, tinha acho que 10 ou 11 anos, alguma coisa assim, jogando sub-15. Ou seja, era tipo Space Jam, né? Só os monstrão ET de Marte contra o Piu Piu e o Frajola, sabe? Era isso. E a molecada até tava jogando bem pra quem só fez um treino decente, né? Sim. Enquanto os outros times treinam o ano inteiro. E a gente ainda por cima era cobrado por resultado. Numa escola que não tem treino, a gente era cobrado por resultado. Era engraçadíssimo a criança ainda lá executando o drible no handball, ia passar pela pessoa da outra escola, trombava e caía, mas era como se estivesse correndo em direção a essa parede, chega, bate e cai. Não. Verdade. E aí nisso tava uma outra pessoa, que foi um dos organizadores até lá da Maccabiada, falou assim, você precisa gritar com eles. Eu falei, mas gente, eu vou gritar para que eles façam o quê? Para que eles batam mais forte na parede, que já tá batendo na parede, já tá sendo atropelado. Quando alguém vai saltar para arremessar a bola, os que ficam na barreira, em vez de saltar com o bração para cima, salta assim, bracinho de Horácio, pelo medo, é mais para proteger o rosto, sabe? Sim. E aí e eles ficavam nessa agonia, então aquilo que era para ser prazeroso para eles foi horrível. Eles foram engolidos. E quem não tem ideia, só conhece o esporte competitivo, o esporte de alto rendimento, e quer passar isso para a escola, não entende que traumatizou um grupo de criança. É verdade, o esporte escolar é bem diferente do esporte competição de clube. Ele pode vir ter uma cobrança? Sim, vai ter, porque todo mundo vai querer resultados, né? Mas ainda mais essas equipes formadas de última hora. Uma coisa é se você ter o contato com ele numa iniciação, aí depois, né, vai mudando de categoria, subindo. Você tem mais uma flexibilidade, uma conversa de outro modo. Você às vezes pode ser um pouco mais enérgico e ele não vai entender que você tá bravo com ele, né? Mas é o calor do jogo. Não dá para pedir para atleta no meio do jogo de vôlei: querida, dá 2 passos para a esquerda, abaixa o bumbum e estende o braço. Não dá, né? Então a gente vai com umas informações mais Dá curtas. mancha direito, pô! Não chega a ser assim, mas a gente vai falar, vai pro seu lugar, tipo, é em tal lugar que a gente treinou, em tal lugar que a gente deu a informação, e a gente dá a informação, não cobra nada além do que você ensina. Isso é uma preocupação muito grande minha, é cobrar o que eu não ensinei. Seja na escola ou seja no clube. Então, o que eu cobro, eu tenho certeza que eu ensinei. Uhum. Ah, se a pessoa faltou naquele dia, e ela tem que também fazer a parte dela, né? Busca saber o que teve naquele dia. Porque também a partir do momento que a pessoa está no esporte, Tem que ela resolveu ir para alto rendimento, tem que ter responsabilidade de alto rendimento. Sim. Que é diferente do esporte escolar, que está muito mais pelo prazer, pelo aprendizado, pelo conhecimento de toda a cultura corporal naquele momento. Aí, se a pessoa gosta, ela pode ir para um passo a mais, que a escola não abarca esse um passo a mais. Só que nessa escola... Olha, era difícil. Era difícil fazer as pessoas entenderem isso. Tinha uma torcida de futebol para todas as modalidades. Nossa, tinha. Pro tênis de mesa, pro vôlei, pro... Não, e xingava a criança. Isso E as famílias xingavam a criança. É total sem noção, tem total sem noção. Por isso que muitas vezes eu me coloco contra a esportivização dentro da escola, mas ao mesmo tempo, não é que eu sou contra essa esportivização, eu sou contra o que transformam dessa esportivização, né? Porque, de certa forma, o esporte é importante para a criança vivenciar isso, para ela entender o que é vitória, o que é derrota, como se comportar quando ganha, como se comportar como perde, sabe? O perder não é o fim do mundo, assim como ganhar, você também tem que ter humildade de saber que foi aquele dia. Então, se quiser manter, tem que continuar trabalhando. Muita coisa, é extremamente complexo e educativo. Só que tem pai que estraga, tem família que estraga.
Mas foi só nessa escola. E tá? essa transição é boa. Outras escolas, ó, amorzinho. Pra tá? vida. Mas a escola que eu trabalho atualmente, por exemplo, a gente tem sim a competitividade, mas existe uma compreensão muito grande das famílias. Eles, óbvio, querem ganhar, óbvio, ficam frustrados e, óbvio, internamente eles xingam e às vezes até assim chegam pra falar, pô, por que você não fez isso, né? E até a conversa flui. E é um barato, né? Os pais e as pessoas, quando não vivem no meio desse esporte, é muito fácil dar opinião quando você não tá no dia a dia. Porque assim, o pai vê o produto final, que é o jogo. Ele não tá ali na hora do treinamento, na hora que o aluno não sabe dar um chute pro gol e você ensina ele como deslocar, como chutar, como acertar a bola e o gol também. Né? Então, às vezes você acaba frustrando uma criança colocando ela numa determinada situação, pode ser constrangedor para ela, ou que tá ou que você tá com muita vantagem, ela vira o alvo, porque todo mundo vai fazer as coisas em cima dessa criança, porque ela ainda não desenvolveu o tanto necessário para estar lá naquele meio, e aí fica meio que um trauma. Gera uma expectativa que a criança não consegue cumprir. E não precisa, sabe? Não precisa. Mas isso até dando uma de Daniel... É engraçado, agora nessa escola, né, que eu estou trabalhando hoje, eu acho que as pessoas são mais conscientes da realidade, porque às vezes sabe que a criança entrou lá com a vivência corporal de quem esteve o tempo todo ou dentro de um berço fechado ou dentro da sala do apartamento. Então... Nossa, eu vou contar outra história. Quando eu fui no Clube Atlético Ipiranga, meu primeiro ano, eu peguei uma equipe que a maioria das atletas não tinham vivência. As que mais jogavam entravam pouco. E outras não tinham vivência nenhuma. E tinha pai que ia assistir os jogos, aliás, os treinos, e ficavam torcendo no treino. Né? Aí eu falo, poxa, que chato. E aquela família que o pai não pode vir, ninguém vai torcer pra menina? Aí eu ensinei eles, se eles estiverem assistindo, um grande abraço para vocês. Eu pedi para eles guardarem essa energia para usar no jogo. Então, na hora que era do jogo, o que esses pais gritavam, batiam aqueles espaguetes, eles cortavam no meio, faziam um barulho ensurdecedor. Tinha hora que eu olhava assim para eles, porque eles estavam batendo aquilo atrás de mim, eu tinha pedido tempo, eu queria dar uma instrução para as filhas deles. Mas aí eles... Nossa, foi uma parceria muito legal. A equipe, ela foi desenvolvendo. Eu não fui campeão com essa equipe, mas ela foi se transformando, porque no início do ano era terrível. Você olhava para aquelas meninas, não dava nem para imaginar que ia formar uma equipe com aquelas meninas. Mas elas foram desenvolvendo, foram melhorando. E aí pro final do ano a gente deixou aquele status de horrível, tava quase chegando no bom. Mas tem meninas que hoje, daquele fruto daquela primeira equipe, ainda estão comigo, hoje desenvolveram bastante e são parceiras. Acho que agora, meio que para encerrar, você falou da torcida, eu lembrei da única pessoa que você levava que não precisava de resto de torcida. Nossa! Não precisava de mais torcida. Leva essa pessoa e essa pessoa faz o trabalho e desestabiliza o time adversário inteiro. Gente, eu ainda estava no Corinthians, técnico do infantil, em 2012. A gente foi fazer... Bom, a gente jogou na fase classificatória, a gente jogava, só que assim, infantil, elas vão ficando mais velhas, menos pessoas vão assistindo os jogos, né? Na época era assim, a gente também mudou isso, né? Primeiro a gente levava as nossas atletas mais novas para elas irem entendendo a dinâmica do jogo. Só que a torcida dos pais naquele ano, em 2012 mais ou menos, eu acho que foi 11 ou 12, era muito tímida ainda, alguns, né? Não eram todos. Eram muito tímidos. E aí eu tenho um amigo, Xing, se ele estiver vendo aí, ele vai... ele vai ver. Eu também fazia o que eu fiz com o Dimitri. Eu falei, Xing, filma o jogo pra mim. Engraçado que eu não sei se ele não gostava de filmar
agora tô falando a verdade, porque sempre a bateria acabava. A bateria da câmera acabava para ele torcer. E ele, corintiano, mais que roxo, preto e branco. E aí ele chegava assim atrás do banco: Sérgio, acabou a bateria da câmera. Eu falei: tudo bem, Xing. Eu posso torcer? Pode, lógico, né? Deve. Não, e ele chegava nessa humildade: Sérgio, posso torcer? Né? Claro. Pronto. Bom, aí Soltaram aqueles pais que eram tímidos, eles se empolgavam com ele. E ele valia por um bando de loucos. Ele valia por 100 pessoas ali cantando incessantemente, não parava de jeito nenhum. E todo mundo via aquilo, era para as filhas deles, os pais começaram a torcer igual. Tanto que uma vez ele desestabilizou a torcida adversária, tá jogando num clube perto do Corinthians, no Esportivo da Penha. As meninas foram bater boca com ele. Pô, você vai brigar com a torcida? Não dá, né? Deixa a torcida lá torcer. Mas ele não ofendia moralmente as atletas. Ele cantava, às vezes chamava de ruim e tal, mas... Teve o caso da menina de cabelo verde, mas vamos passar. Deixa quieto. Essa do cabelo verde temos que contar, né? Lá no Corinthians, Corinthians, a menina vai jogar com cabelo verde. Vocês não gostavam nem do verde da bola, pensa do cabelo da menina. Aí alguém chamou a menina de periquita, né, Xing? Aí pegou, a torcida começou a infernizar a menina, chamando ela de periquita lá. E aí nesse clube da Penha aí teve esse caso. No Paulistano ele levou um outro cara que era da Gaviões da Fiel. E aí esse outro cara começou junto com ele, tanto que o outro teve que ser retirado do ginásio, porque aí começou a pegar até no pé da arbitragem. Aí foi mais pesado. Mas o Xing, se alguém precisar de torcida, contrata ele, que ele é um excelente torcedor. Assim, contrata e diz que não conhece. Se falar que conhece, vai ser difícil depois tirar o estigma. Gente, tinha hora que me dava ataque de riso, só que eu não podia rir dirigindo a minha equipe, né? Porque ele falava umas coisas super engraçadas, mas pensa, eu tenho que passar uma postura primeiro pro clube que eu tô dirigindo, pras minhas atletas, e ele lá falando aquele monte de coisas engraçadas, e eu disfarçando. E demorou pras minhas atletas descobrirem que ele era meu amigo. Não, até porque, assim, eu vou falar a minha experiência com o Xing. Teve uma das vezes, a primeira vez que você chamou o Xing e a gente se encontrou na quadra. E aí, Xing, beleza? Como é que tá? Tá tudo certo. Vamos torcer, vamos. Aí começou o jogo, ele começou... Né, ele sozinho já faz barulho de pelo menos umas 100 pessoas. E começou a gritar e bater, e aí falava um monte, e gritava quando marcava ponto, quando o time adversário ia sacar, pesava. Ele alugava uma kitnet na cabeça de cada atleta do time adversário. Que ele entrava na cabeça, assim, era absurdo. Nisso que ele começou, né, ele começou meio tímido e tal, aí ele falava, vamos, e ele me chama de Dimitrios, até hoje eu não sei porquê, aí ele, vamos Dimitrios, vamos lá. E eu, né, eu falei, até ia torcer, mas você tá torcendo pra mim também? Torce aí, filho. Eu vou fazer que nem o pessoal do outro clube lá. É isso. Porque ele torcia por todo mundo. Aí ele, quando as pessoas do time adversário começaram a ficar bravas, eu sei que eu fui andando os passos pro lado. Quando eu vi, eu tava do outro lado do ginásio, porque eu não queria naquele povo. Eu falei, você tá com ele? Não, de jeito nenhum, não sei nem quem é ele, não faço ideia de quem ele é. Tá aqui. E às vezes ele chegava no ginásio atrasado e não sabia quais eram os pais das minhas atletas. E ele começava a torcer pro meu time, mas junto com a torcida adversária. Não, e quando ele... teve uma vez que ele falou, uma atleta sua errou um saque, alguma coisa assim, ele... mas tem que aprender a sacar. A família tava do lado. Gente... eu punha a mão na cara assim, eu fiquei envergonhado dele. Visivelmente...
eles mantiveram a compostura, só olharam com aquela cara de eu quero que você tenha um infarto fulminante nesse momento. E eu que tava junto, né? A família olhava pra mim, eu falava, né? Inconveniente esse cara, né? Quem foi que chamou ele aqui? Não é possível. Era muito, ele pesava demais. Ele melhorou bastante, tá? Por isso que a gente tá falando isso de você, tá, Xing? Você é sensacional, Xing. Continue indo nos meus jogos, por favor. Mas para de alugar uma kitnet na cabeça do time adversário. Olha, era tenso. Sérgio, mais algum recado aí? Bom, eu quero primeiro agradecer você pelo esse bate-papo sensacional, é muito bom estar com você. Agradecer a todas as pessoas do Deus Samba. Assistam, curtam, compartilhem, comentem, que isso é muito bom para o canal. Tem produtos da Deus Samba também, depois o Jimmy passa o endereço para vocês irem lá consumir também, para todos os gostos. Quero mandar um abraço especial para todos os técnicos que eu trabalhei com eles, todos os professores, agradecer as instituições que confiaram no meu trabalho, tanto os pais também que confiaram, deixaram suas filhas comigo ao longo desses anos. Mandar um abraço muito especial para as minhas atletas que passaram esses 2 anos, últimos anos difíceis comigo aí durante essa pandemia, essa quarentena que vai ter fim, gente. Logo, logo a gente vai ter uma vida mais próxima do normal e ela vai voltar ao normal, sim, eu acredito nisso. E espero isso, nada como um dia após o outro. Já está melhor do que estava algum tempo atrás, né? E mandar um grande abraço a todas as minhas ex-atletas também, todos meus amigos, familiares. E muito obrigado. Eu queria dizer que ele só mandou abraço para as ex-atletas. Quem é atleta atual, ele não mandou abraço. Eu mandei antes. As minhas atletas do Ipiranga, eu mandei antes. Até falei que passaram esse momento difícil comigo, esses 2 últimos anos, né, de quarentena. A gente ganhou algumas coisas que talvez se a gente tivesse na quadra, talvez não teria ganho tanto assim também. Porque a gente acabou conhecendo um lado que normalmente a gente não desenvolvia no trabalho, né, esse lado em casa. Uhum. Isso é. Bom, eu vou finalizando aqui, até porque ele me deixou desse lado, e o sol tá se pondo desse lado, tá difícil olhar para ele, assim. Né? Já pegou minha caneca e ainda pegou o melhor lado. Então é isso. Gente, é minha, ó. Deu Samba na Cast, ó. Falou, abraço. Um grande abraço. Beijão pra todos. Lá fora ainda chove. Confesso que agora eu não quero que pare, quero que demore.